O espiritismo, como nós conhecemos hoje, surge em 1848 em Hightsville, Nova York, na casa de um pastor protestante chamado Dr. John Fox, que tinha duas filhas pequenas, Margarida e Catarina, e outros dois filhos que não moravam com ele porque eram mais velhos, Davi e Ana. Todos sabiam que aquela casa do Dr. John Fox tinha fama de ser mal assombrada. As suas duas filhas pequenas, Margarida e Catarina, começaram a alegar, então, que se comunicavam com espíritos através de batidas na casa. A sua mãe, muito crente, começou a comprar o discurso das duas meninas e a fazer perguntas. Primeiro, a mãe batia, os sons voltavam. Depois, ela começou a pedir para o pretenso espírito para confirmar o que ela dizia de forma afirmativa, com um toque na mesa, ou de forma negativa, com 2 toques. Então, a partir daí, a mãe das duas meninas começou a se comunicar pretensamente com os espíritos. Num segundo momento, evoluiu a ideia para tentar pegar essa comunicação com os espíritos através de letras. Então, uma pessoa ela começava a falar as letras do alfabeto e quando chegava na letra em que o pseudo-espírito queria comunicar, então vinha a batida. E a partir dessas comunicações iniciais, então, começou a haver um grande afluxo de pessoas para a casa da família Fox. E os próprios espíritas comentam sobre esses fatos de diversas maneiras. Nós vamos mostrar um vídeo aqui para vocês, por exemplo. Porque ele faz esse trabalho também, né? Sim. Quando lá no início das pesquisas, não é isso? Exatamente, né? Tá. O espiritismo nasce... Como nasce o espiritismo? Irmãs Fox, 3 meninas muito novinhas perceberam batidas na porta, na parede. E elas falaram, tem um princípio inteligente. Teoria espírita. O que é um espírito? Um princípio inteligente. Então, essas batidas respondiam, eram crianças brincando. Ah, tem alguém aí? Uma batida sim, 2 batidas não. Isso elas determinaram, né? Ó, se for não, dá 2 batidas. E as batidas tinham um princípio inteligente. Daí Kardec já começa a formular uma teoria de que... Então nós vemos aí claramente uma pessoa comentando sobre o caso das irmãs Fox e levando o caso a sério, inclusive dizendo uma verdade de que esse caso influenciou Allan Kardec lá do outro lado do oceano, porque conforme a informação de que as irmãs Fox estariam se comunicando com espíritos através de batidas, se espalhou pelos Estados Unidos. Depois veio um segundo movimento, que era o movimento das mesas que levitavam e geravam, isso um ano depois, em 1849, e esse movimento ganhou grande força às irmãs Fox, a partir da chegada da irmã mais velha, Lia, que viu nisso uma forma de ganhar dinheiro e começou a cobrar sessões públicas de espiritismo e a correr pelos Estados Unidos para fazer apresentações, que nós sabemos que, na verdade, são truques até não tão elaborados, mas a fama das irmãs Fox se espalha por todos os Estados Unidos e várias pessoas começam a replicar esse fenômeno nos Estados Unidos. E é por isso que ele vai chegar lá na França. Então vejamos um segundo vídeo que conta essa história. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela bateu. Então nós vemos aqui uma encenação, né? É óbvio que essa encenação não está perfeita, primeiro porque as irmãs Margarida e Catarina eram novinhas, e aqui tem uma pessoa muito mais velha, mas só para ter uma ideia de como os espíritas narram e acreditam no caso das irmãs Fox ainda hoje. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste.
Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Ora, então a mãe pergunta as idades dos filhos. Quem mais sabia as idades dos filhos? Os próprios filhos, né? Margarida e Catarina, mas nós vamos voltar nesse assunto aqui. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margarete iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. Aqui, o espírito, então, que estaria conversando com ela se chamaria Carlos Raim. A pessoa que foi assassinada também foi dado um nome, né, do assassino de Carlos Raim, só que essa pessoa, então, ela veio a público para se defender, dizendo que não tinha sido ela que teria matado esse pretenso Carlos Raim, né? Mas, como nós dissemos, nada disso impediu com que o nome das irmãs Fox se difundisse pelos Estados Unidos e que elas ganhassem muito dinheiro em sessões públicas espíritas. A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Então, o que nós vemos aqui? Que o espiritismo ele nasce com 2 fenômenos principais que são bem rudimentares. O primeiro é a comunicação com espíritos através de batuques e palmas. Então ainda não existia Chico Xavier com psicografia, comunicação direta, em cartas e falas, etc. Não. Nesse início é uma comunicação por via de batidas, de batuques. E num segundo momento, um fenômeno de mesas que levantavam ou geravam em sessões espíritas. E logo em seguida, a ideia de certos fenômenos fosforescentes, né, que envolvessem luzes. Então a gente já refutou aqui vários desses casos em vídeos passados. Por exemplo, já falamos sobre as falsas materializações de Peixotinho, sobre as falsas psicografias de Chico Xavier, sobre os falsos fenômenos luminosos de Homem do Rá, e assim sucessivamente. Agora a ideia é refutar o quê? O fenômeno das mesas que levitam e o fenômeno desses batuques. Mas como que as mesas levitavam, então? Os mágicos dão várias explicações possíveis, porque aqui você pode usar de técnicas distintas. Veja, por exemplo, essa aqui, que foi divulgada na Globo. Artemio Long mostra como se fabrica uma levitação. Se concentrem completamente e, em seguida, este banco vai se levantar. Banco, vamos nos levantando. Vamos nos levantando. Levante-se. Vamos conosco. Vamos. Levante, vamos. Levante. Levante. Imagine uma pessoa numa sessão espírita muito mais controlada do que essa, né? Todos sentados num ambiente escuro, né? Imagine como a pessoa não vai ficar impressionada em estar nesse momento. Ela já vai à sessão espírita predisposta a acreditar na comunicação com espíritos, na comunicação com os entes queridos, que às vezes ela quer saber de alguma informação, de onde essa pessoa estaria. Nós católicos sabemos que só podem estar em 3 locais, né? São pessoas racionais, que é paraíso, inferno, purgatório. Não tem um quarto local. E, no entanto, o que nós vemos aí? Então, um fenômeno que pode ser facilmente replicado dentro de uma sessão espírita e impressionar muitas pessoas, que é o fenômeno de levitação das mesas. Agora, uma pergunta. Se o Corinthians vai ser campeão, bata 3 vezes.
abaixando devagar, e se não for, bata 2. Então aqui, o que a pessoa está mostrando, né? Porque lembrem-se que no início do Espiritismo, em 1848, 1849 e 1850, a comunicação é sempre por barulho. Então por isso que bata 2 vezes, bata 3 vezes. E a pergunta, né? O Corinthians vai ser campeão ou não? Essa resposta é fácil, provavelmente não. Mas vamos lá. Levanta de novo. Vamos levantando. Vamos levantando. Muito bem. E vou apresentar como é que isto foi feito. Observem aqui estas algemas. Podem baixar o banco e vamos examinar então como foi feito. Aqui está então o engatamento que houve através desses ferros. Aqui a camisa escondendo exatamente as grandes forças mentais, entre aspas. Então está aí, uma forma muito fácil de reproduzir o fenômeno espírita de levitação das mesas é somente colocar um gancho aqui e levantar as mesas. Existem outras técnicas. Pode-se utilizar o joelho, levantando o joelho durante a sessão. Pode-se utilizar o polegar para levantar a mesa, colocando os outros 4 dedos em cima, fazendo um fenômeno assim, certo? Então explicamos a levitação das mesas e falta o outro fenômeno, que são esses barulhos estranhos, né? Então muita coisa do que eu estou tirando desse vídeo está num dos 4 livros da atual campanha contra os erros do espiritismo, que está mais de 40% de desconto e frete grátis, que é o livro do padre Álvaro Negromonte, A Verdadeira Face do Espiritismo. O que ele vai explicar? Que 40 anos depois do início desses fenômenos, as próprias crianças, Meg, Margarida e Catarina, vieram a público para dizer que elas enganaram todo mundo, em vários locais diferentes. Então, por exemplo, elas revelaram num livro de Reuben Davenport, em 1988, as suas técnicas. E aí o autor vai dizer que Meg e Cat Fox faziam travessuras, pregavam peças à velha mãe, que, sincera, davam pancadas no assoalho de madeira com maçãs amarradas num cordão e com estalos produzidos pelas mãos e pés. Então as crianças utilizavam de objetos para bater no chão, que era de madeira, ou então faziam barulhos com as próprias mãos e pés para enganar a sua mãe. Sua mãe acreditava piamente nisso e, conforme o barulho foi aumentando, o que aconteceu? A irmã mais velha, Lia, veio, viu que poderia ganhar muito dinheiro com essas traquinagens das 2 meninas, Margarida e Catarina, e passou a vender aquelas traquinagens como se fossem fenômenos espíritas. Então vejam o que a Margarida Fox vai dizer para o jornal The New York Herald, no mesmo ano. O espiritismo é uma maldição. Nenhuma pessoa equilibrada pode pensar de outro modo. Tive sempre plena certeza de que todos os fenômenos produzidos por minha irmã e por mim eram pura fraude. Ou seja, a Margarida, a fundadora do espiritismo, está dizendo, olha, as mesas eram fraudes. Os sons dos espíritos eram fraudes. Não obstante, tentei explorar o desconhecido tanto quanto é dado aos homens. Fui aos mortos para ver se me podiam dizer alguma coisa. Nada consegui. Procurei obter algum sinal, mas nunca obtive resultado. E a mesma Margarida foi a uma conferência pública na Academia de Música de Nova York, também em 1888. Disse o seguinte: tem sido este o maior desgosto de minha vida, mas, embora tarde, aqui estou agora para dizer a verdade, toda a verdade e só a verdade. O espiritismo é a pura falsidade do princípio ao fim, a mais frívola das superstições e a mais perversa blasfêmia que o mundo já conheceu. A atitude que conservei imposta desde a meninice, se guardei silêncio, foi porque me intimidaram e escarneceram.
Então você tem aqui duas meninas que começaram a coisa como uma brincadeira e logo foram pressionadas para sustentar a mentira. E embarcaram nessa mentira. E a outra irmã, a Catarina Fox, vai dizer para os jornais de Nova York, também em 1888, que o espiritismo não tem para mim importância alguma. O espiritismo é do princípio ao fim uma farsa. Então todas essas declarações estão com referências bibliográficas num dos livros que estamos publicando na campanha com desconto por tempo limitado. Então essa revelação ela cai como uma bomba nos Estados Unidos e lembre-se, já se passaram 40 anos do início desses fenômenos. Esses fenômenos já tinham se espalhado por todos os Estados Unidos, tinham chegado na Europa, Allan Kardec já tinha sistematizado a doutrina do espiritismo, porque ele também acreditou nas fraudes das irmãs Fox. Então a mentira já era grande demais, elas sofreram uma pressão absurda para negar tudo o que elas tinham dito, ou seja, para voltar atrás nas declarações de fraude, elas chegaram a mostrar como essas fraudes eram feitas, e aí elas vão e realmente depois fazem uma retratação da retratação. E aí é nisso que os espíritas modernos vão se pegar. Mas o que se sabe é que as irmãs Fox vão ter um fim trágico. A Lia, por exemplo, que é a mais velha, que é que ajuda a avançar a fraude e ganhar dinheiro com isso, ela vai chegar, por exemplo, a se separar do seu marido e a casar com outro homem porque um espírito tinha dito isso a ela. Pelo menos duas das irmãs vão morrer com problemas psicológicos graves e sofrendo de alcoolismo. Então, é uma tragédia completa a vida das irmãs Fox. E nós sabemos que uma das marcas da verdadeira religião é justamente a santidade do fundador. Então nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele funda a Santa Igreja Católica, ele é Deus, ele é perfeito, ele tem uma doutrina superior, ele entrega a sua vida pelo próximo, pela salvação de todos os homens. E aqui, entre os fundadores do Espiritismo, o que é que você vê? Caos, mentira, enriquecimento ilícito, fraudes e tudo mais, certo? Então, o Espiritismo, ele é um grande engodo. E é por isso que a gente sempre pede que vocês compartilhem esses vídeos, que vocês comentem, dizendo se vocês já sabiam de como eram feitas as fraudes de comunicação por batuque ou de mesas que levitam. Então, deixa o seu comentário nesse vídeo aqui, porque nós sempre lemos a opinião de vocês e compartilhe a série de vídeos que nós estamos fazendo contra os erros e os embuches do espiritismo. Porque nós precisamos livrar também o Brasil dessa falsa religião. Porque se no mundo inteiro ela caiu, infelizmente no Brasil ainda continua levando muitas almas para o inferno. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!